voltei aqui, irmãos, eu trouxe adiante uma irmã, estava bastante provada, e ela tem 2 meninas pequenas, e a menina ficava pedindo Danone direto, e ela não tinha dinheiro, ela só tinha 2 notas de R$2, 4 reais. E tantas meninas insistiam, ela pegou e falou, vou no mercado, eu vou pegar os 2 Danone, depois eu pego e falo, que depois vou conversar com o gerente, depois eu volto lá e acerto. Não sabe, nem ela sabia quanto que era, só tinha aqueles R$4. Chegou lá no mercado, foi lá, pegou os 2 Danone e veio para o caixa, com essa intenção. Mas quando ela chegou no caixa, sabemos que aqui tudo é fila, quando a próxima que ia passar a compra, alguma coisa assim, viu ela com aqueles R$4, por certo o caixa tinha falado que não ia dar para pagar. E assim ela falou assim, não, pode deixar o Danone dela que eu pago. Aí ela falou, tá bom. Aí ela pegou aquela que disse que ia pagar, deu uma nota de R$100 pro caixa. E aí o caixa pegou aqueles R$100, deu o troco para ela, dos Danone. Aí ela pegou e falou, não, pode pegar o troco e dar para ela também. Glória a Deus. Aí ela estava ali na comunhão, né, irmãos? Aí ela pegou e se interessou de olhar para aquela mulher para agradecer ela. Até hoje ela não viu mais aquela mulher. A mandar de crer que Deus faz essas coisas, irmão. Glória a Deus. Está aqui o irmão ali, irmãos, quanta obra neste ministério nós contemplamos. Né, irmão? Quanta coisa bonita. Quanta coisa linda. Meu Deus. A Deus fez no Jornal Brasília cada coisa bonita, irmãos. Nossa. E coisas maravilhosas em respeito, assim, de compra. Um dia as irmãs foram fazer compra, né? E eu falei, eu vou junto com as irmãs. Tá bom. Aí cheguei lá, as irmãs sabem na mão, né? Ali. Ela pega as coisas, tudo pegando de tudo. Aí pegaram tudo, aí eu falei, vamos pegar o quê? Eu não vou pegar nada. Aí eu falei, eu vou pegar um rodo e uma vassoura. Peguei um rodo e uma vassoura, pus na compra. As irmãs falaram, não, isso aí todo mundo tem em casa. Tá bom, o senhor pediu, vou levar. Chegou lá na casa, descarregou tudo, pôs tudo isso na mesa lá e tudo. Eu falei, mano, não faltou nada. E eu deixei o rodo e a vassoura no carro, né? Não faltou nada? Ah, irmão, Deus preparou tudo, só faltou o rodo e a vassoura. Aí eu fui buscar no carro. Aí, irmão, Deus faz. Então, o Senhor faz as coisas tão pequenas, né? Mas as coisas para a gente acrescentar nossa fé. Nessa noite agradeço a Deus que o Senhor tem me chamado nesse santo e glorioso caminho pela vida eterna que o Senhor me promete, por firme e fiel até o fim. O Senhor preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, nos tem dado também casal de filhos. Louvado seja Deus. O motivo de eu estar congregado nessa noite, mas é um rodízio sobre coletas que nós fazemos no nosso setor. A Irmandade acho que já está ciente. Todo mês um irmão do ministério está falando sobre a coleta. E hoje Deus preparou de estar aqui. Nós sabemos que a Irmandade é bem doutrinada sobre a parte da coleta. O irmão Biagi está aqui, o irmão Gelson. E louvado seja Deus que o Senhor tem abençoado grandemente nas coletas. O Senhor tem abençoado o seu povo. Nós, do setor centro ao setor 1, onde o Jardim da Glória pertence, a uma das 47 congregações do setor centro. Louvado seja Deus que mesmo na época da pandemia, o Senhor tem abençoado grandemente. Estávamos aqui antes do culto, até uma das nossas irmãs vieram conversar com o irmão Gerson, pedindo ali uma maneira eletrônica, o Pix, alguma coisa, porque mesmo a filha dela, não sendo uma serva de Deus batizada, mas ela contribui na parte da coleta, irmãos, é um sentimento importante no coração, porque o Senhor tem abençoado grandemente. E as coletas, elas são ofertas voluntárias, né? A Irmandade já sabe. Às vezes tem alguém novo, pode entrar aqui 1000 vezes, nunca ninguém vai cobrar ninguém alguma coisa de você sobre a parte de dinheiro, sobre dar. Isso é anticoração. A primeira oferta que tem relato na Bíblia, foi de Caim e Abel. Os filhos de Adão e Eva, foi a primeira oferta a Deus. E diz que Abel, ele fez uma oferta voluntária a Deus, e Caim também, mas Abel, o Senhor aceitou e atentou para a oferta dele. Mas para Caim não. E Caim ficou bastante aborrecido e triste com aquilo, e depois ele até tirou a vida do seu irmão. Por quê? Porque a oferta não importa o que e nem a quantidade, mas ela tem que ser feita de coração.
E a coleta é exatamente isso. Às vezes alguém tem dúvida, fala, mas é tão pouco. Mas se a tua intenção é de coração de ajudar, é isso que tem valor diante de Deus. E o Senhor aceita, mesmo que seja uma quantidade pequena. Isso nós temos visto, irmãos, que o Senhor tem operado grandemente. E as ofertas, elas vieram durante aqui as histórias da Bíblia, no decorrer do povo de Deus, sempre oferecendo ao Senhor. E no passado as ofertas eram feitas de formas de frutos da lavoura, agricultura, dos animais, da criação. Era sempre feito ofertas nesse sentido. Depois, um dos reis de Israel percebeu que já ali havia sido construído o templo em Jerusalém, e o povo de Israel ali estava passando uma dificuldade, e ele percebeu que o templo precisava de manutenção. Então, o Senhor deu uma luz ali, e eles fizeram uma arca, a arca do tesouro. Essa arca era uma caixa de madeira onde as pessoas que iam adorar a Deus voluntariamente colocavam ali um valor, alguma moeda. Para quê? Para servir de manutenção para o templo do nosso Deus. Isto perdurou durante todos os anos até a destruição. Até que Jesus, o nosso Senhor, estava olhando um dia no templo a arca do tesouro, e estava fitando os olhos ali e viu como as pessoas ofertavam. E apareceu uma senhora, uma pobre viúva, está escrito. E ela trouxe 2 pequenas moedas. Quando ela depositou na arca do tesouro, ele falou para os seus discípulos, essa depositou e ofertou mais do que todos os que ofertaram até então. Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha, as 2 pequenas moedas. É a intenção. A Irmandade viu que não foi o valor, a quantidade, mas a intenção. Então, que o Senhor continue abençoando esta querida Irmandade, nesse sentimento, porque a oferta é para o atendimento da obra da piedade, famílias que estão necessitadas, famílias que estão precisando. Os irmãos diáconos têm já relação, é orado a Deus, e precisa da parte financeira que vem da querida Irmandade, parte da manutenção também desta casa de oração e as necessidades. Não é dízimo. Muitos perguntam, por que não tem dízimo? Não tem dízimo. Nós não fazemos dízimo porque em nenhum momento foi ensinado aos cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo, a fazerem o dízimo. Não tem isso. Isso foi feito para o povo de Israel, somente para eles, que Deus ensinou ali Moisés. Eles tinham que dar a 10ª parte. Se eles tivessem 10 animais, eles ofertavam ali para os levitas, para os sacerdotes. Se tivesse 100 frutos, 10%, a 10ª parte, ofertava então ali. E assim começou o dízimo. Mas a igreja, nós não somos ensinados a dar dízimo, é oferta voluntária, é a coleta. A Irmandade compreendeu essa parte. Então não há quantidade estipulada, mas sim o sentimento do coração. E louvado seja Deus que o Senhor tem abençoado grandemente nas coletas no nosso setor. Glória a Jesus. Então está aqui o lembrete para a Irmandade, para continuar servindo a Deus nessa parte também. Essa parte o Senhor fez muitas obras também na minha vida, na minha mocidade. Uma noite eu já era testemunhado, estava congregando, voltando da escola. Uma noite muito fria. Eu estava de luva, de touca, cachecol, era muito frio. E próximo à minha casa tinha um homem deitado. E ele estava sem camisa. Ele estava deitado na calçada e encolhido. Quando eu vi aquela cena, eu cheguei na casa dos meus pais, eram umas 11 da noite, mais ou menos. Meus irmãos já estavam ali, uns 5 irmãos, meu pai e minha mãe. E eu lembrei que tinha um cobertor, num guarda-roupa antigo, assim, num quartinho que tinha lá, que estava sobrando. E eu peguei aquele cobertor e fui ali em direção àquele homem, fui para a rua. E na hora que eu estava cobrindo aquele homem, ele acordou, ele se virou e segurou no meu braço, com as 2 mãos. E ele segurou com muita força.
E ele perguntava, quem é você? Quem é você? E eu falava, me solta, tá tudo bem, me solta. Eu fiquei um pouco assustado com a reação dele. E ele se cobriu assim a cabeça rapidamente com o cobertor e eu voltei para casa um pouco assustado, andando uns 10, 15 metros que eu estava caminhando. Eu escutei que ele gritou, ele falou assim, moço, Deus que te abençoe, bem alto. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, Deus, o nosso Deus, estava me esperando. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus, eu já tinha ouvido falar. Aquela noite, eu não estou aumentando nem mais nem menos, estou falando o que aconteceu. Eu passei a noite inteira sentindo a presença de Deus, chorando. Quando acordei, levantei no outro dia, fui trabalhar. Em poucos dias o Senhor me chamou nas águas do batismo. O Senhor tem cumprido, me abençoado grandemente. Também, moço, ali o Senhor misturou com a promessa do Espírito Santo dentro ali da Vila Califórnia. Era uma noite de julho, 31 de julho, uma noite muito fria, uma quinta-feira. Estava garoando, eu cheguei atrasado na igreja, e era 8 horas, a igreja estava muito vazia, bem pouquinha irmandade, por conta do frio. Deus mandou a sua palavra e na última oração, na oração do agradecimento, assim, estava esse silêncio, o Senhor me batizou com a promessa do Espírito Santo. Um fogo me tomou ali naquela igreja, mas foi uma virtude tão grande. O Senhor preparou de eu conhecer minha esposa, nos honrou como auxiliares de jovens e menores. Estou ali na Vila Califórnia, em São Caetano do Sul, na Central, onde ali meu sogro atendeu por muitos anos as reuniões de jovens, quase 40 anos. Depois ele mudou para o interior de São Paulo, está lá, cidade de Cajuru, até o dia de hoje, servindo a Deus. E o Senhor tem me ajudado na mocidade, preparou de eu estar no meio da orquestra, tocando ali violino. Um dia apareceu um menino ali, comecei a ensinar violino. Aquilo que o Senhor tinha me dado, o irmão encarregado perguntou, eu comecei a ajudar na escolinha. E chegou um menino de bermuda, camiseta, e perguntou se ele era amigo de um outro que estava ali, do irmãozinho, queria aprender a música, e a gente achamos, acho que era algum sentimento assim passageiro dele, mas não foi. Ele começou a frequentar a escolinha, e ele trouxe um violino bem simplesinho, bem pequenininho, começou ali, ficar ali junto com os meninos. Certo é que ele foi evoluindo, o Senhor foi abençoando. Os pais deles não eram nossos irmãos, eram vizinhos próximos da igreja. E um dia o encarregado falou, esse menino está pronto para tocar no ensaio. E chamamos ali na escolinha e falou, não, próximo domingo tem um ensaio, você vem. E ele apareceu de camisetinha e de bermuda com o violino no ensaio. Porque ele não sabia, nós também esquecemos de avisá-lo, mas ele participou. E o pai e a mãe dele veio. Deus chamou nesta graça o pai e a mãe dele. Esse menino colocou ele como porteiro ali numa congregação próxima. Ele cresceu e está servindo Deus até o dia de hoje. Ali apareceu também o irmão Antônio. O irmão Antônio tinha na época uns quase 70 anos de idade. Ele já estava aprendendo violino há uns 15 anos, mais ou menos. Irmãos, ele ficou conosco ali 3 para 4 anos e ele não evoluía em nada, absolutamente nada. Nós orávamos, clamávamos a Deus. Então vinha assim, quase 20 anos aprendendo música e ele não conseguia tocar nada, nenhum hino. E nós ficamos muito penalizados, ele e a esposa e só, eles não tiveram filhos, como o Antônio, não tiveram filhos. E o ancião ali, irmão Pascoal, penalizado com aquela situação, orou a Deus e teve um sentimento de pedir para aquele irmão que viesse no ensaio, mesmo ele não tendo aquela condição. Não, irmão, vem no ensaio, traz seu violino, assim partiu do servo de Deus essa luz. E eu estava do lado dele nesse dia do ensaio, Irmandade Creia. Ele começou a tocar os hinos, começou a sair todos os hinos naquele ensaio.
Ele está na nossa comum congregação até hoje, tocando, louvando ao seu Deus. Obra que Deus fez. O Senhor preparou, depois de 7 anos, minha esposa não podia gerar, numa palavra que Deus mandou, o Senhor então abençoou, nasceu o nosso primeiro filho. E, na piedade, um pouco assim nessa parte, ele tinha ganho, meu irmão, meu parente dele do Japão, e trouxe uma jaqueta muito bonita do Japão, uma jaqueta de frio que é difícil de encontrar aqui, hoje já tem, mas era uma jaqueta muito bonita, mas ele cresceu e aquela jaqueta então ficou ali sem servir. E ali minha esposa deu algumas blusas para algumas crianças, mas aquela jaqueta ele não queria que desse. Não, essa jaqueta vocês não põem a mão, essa daqui não é para dar para ninguém, é minha, mas não servia mais. E ficou aquilo ali, um bom tempo. No outro ano teve na escola, a campanha do agasalho que aconteceu. A professora falou, vai ter campanha do agasalho, quem tiver uma blusa, vai ter muita criança passando frio, não tem cobertor, muita família necessitada. Naquela hora meu filho, ele sentiu no coração então de doar aquela blusa que ele tanto gostava. Ele chegou em casa todo feliz, falou, aquela blusa amanhã eu vou levar para a escola, a campanha do agasalho, eu vou deixar lá na caixa. Todo feliz, nós nos alegramos com aquilo. Ele levou mesmo aquela blusa. Na reunião de jovens, nós estávamos ali, atendia as reuniões de jovens naquela época, e chegou uma irmã no final da reunião, procurou minha esposa, perguntou se ela, quem era ela, se identificou ali, falou, a irmã repararia, Deus preparou alguma coisa para a irmã, mas era uma irmã que não era dali, comum. Tá bom, irmão, o que aconteceu? Vocês estão com o carro? Estamos, é aquele carro aí, simples, tudo, vamos lá. Ela encostou o porta-mala com porta-mala, abriu. Quando abriu, acho que tinha umas 10 blusas, umas 15 calças, camisas, sapatos, tudo completo. Tudo para menino que servia para o meu filho. O Senhor falou no coração, você deu de coração, eu te retribuí. O Senhor abençoou ele com a idade de 8 anos, voltando de uma viagem ali, Cajuru, na rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera. Quando chegou na Bandeirantes, voltando ali em Campinas, entramos na rodovia dos Bandeirantes, estava um trânsito, um congestionamento tão grande voltando para São Paulo. Minha esposa tinha passado férias com eles na casa do meu sogro, eu fui buscá-los no final de semana. E nós estávamos 2 carros, minha esposa no carro de trás e eu com meu filho, e já a Beatriz já tinha nascido, ela tinha 2 anos na cadeira ali, nós 3 no carro e minha esposa vinha no carro de trás, mas o congestionamento parou, era 2 horas da tarde, e com muito custo chegamos no pedágio. Quando chegou no pedágio, não andava, eu perguntei ali, o que está acontecendo? Eu falei, um congestionamento até a marginal do Tietê, está levando quase 3 horas, ali da Bandeirantes até a marginal do Tietê. Eu já estava viajando fazia 2 horas. Entrou uma angústia tão grande em mim, e meu filho nesse momento, ele estava dormindo, ele acordou e começou a chorar, com 8 anos. Ele começou a chorar muito. Falava, o que está acontecendo? Minha esposa ligou, o que está acontecendo? Ele está chorando, mas não fala o que é. Só que não dava para parar o carro em lugar nenhum, porque não tinha, o carro estava parado, ali no pedágio. E ele falou, pai, não sei, eu estou sentindo a presença de Deus. E ele começou a cantar hinos. Ele cantou mais ou menos durante 40 minutos hinos de ano de jovens e menores. Quando ele cantou aquele, que era o antigo 227, o Senhor batizou ele com a promessa dentro do carro nosso. Começou a falar em línguas. Tomou um alarido aquele carro tão maravilhoso, irmãos. Uma coisa, uma presença. Aí andou, conseguimos parar. Minha esposa desceu do carro. O que aconteceu? Eu não tinha falado nada. Meu filho abriu a porta, ele desceu falando em línguas naquele estacionamento. Ele foi da hora que desceu ele até em casa falando em línguas. Ele acordou na segunda-feira falando, quero me batizar. E o Senhor de fato chamou ele a idade de 8 anos de idade, e está servindo o Senhor, louvado seja Deus.
ao Senhor ter feito muitas obras conosco, já foi horário, estou contente de estar aqui. Mês passado, eu quando moço, eu buscava o Senhor em oração, e do lado da minha cama ali tinha mais 3 camas dos meus irmãos, e eu dobrava meu joelho e ficava orando ali, no canto, e às vezes eu ficava alguns minutos a mais ali, uma meia hora, às vezes até 1 hora. E eu ouvia que minha mãe entrava no quarto. E um dia eu fui orar e tinha uma almofadinha assim, onde eu dobrava o joelho. Eu falei, mãe, o que é isso aqui? Eu falei, não, é que quando eu entro aqui eu vejo você orando, e minha mãe, ela não servia a Deus, ela falou, eu vejo você orando, e eu fiquei com dó, porque pega frio no joelho, eu pus para você dobrar o joelho ali e orar. Falei, tá bom, mãe, Deus te abençoe. E eu dobrava o joelho ali em cima daquela almofadinha que ela tinha colocado. Irmãos, e Deus, quase 28, quase 29 anos, irmãos. Mês passado eu atendi um batismo ali na central de Mogi das Cruzes. E Deus deu a graça de batizar a minha mãe com 84 anos de idade, irmãos. Mês passado. Foi uma alegria muito grande ela descer as águas do batismo. E estou aqui glorificando a Deus. Está contente para vir participar da Santa Ceia. Foi ela e uma amiga dela que estava junto ali na minha comum congregação. Estou aqui contente, alegre, transmitindo aqui essa obra, essas obras para a querida Irmandade, para que o nome de Deus seja glorificado. Minha comum congregação na Vila Califórnia, aqui no nosso setor. E convido a Irmandade, na medida do possível, tem quinta-feira lá, e não tem, né, irmão Gelson, para congregar lá conosco. Louvado seja Deus. Está aqui, irmão, trabalhou no metrô, né, de São Paulo. Deus da graça, trabalhar no metrô de São Paulo há 32 anos. E estou ali, então, a porta que Deus abriu, e até hoje o Senhor tem nos sustentado lá para ajudar aquela companhia que tem me ajudado bastante. Sim, dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado.